Oi pessoal, começando aqui mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. No episódio de hoje vamos falar sobre cirurgia segura, o que deve ser feito, né? Quais são as necessidades para se ter uma cirurgia eficiente, segura, quais são os preparativos, todos os cuidados necessários, né? Os especialistas envolvidos em uma cirurgia, enfim, vamos conversar muito sobre esse assunto hoje e para isso eu recebo aqui dois grandes nomes especialistas no assunto. A gente está recebendo hoje o anestesiologista Dr. Fernando Florencio. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado, Linda. Um prazer. E recebendo hoje também o cirurgião geral do aparelho digestivo, Dr. Geraldo Almeida. Seja bem-vindo também, Dr. Geraldo. Obrigado, Linda. Um bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Antes de começar a nossa conversa, deixa eu dar um recadinho a você que nos acompanha aqui, que o nosso videocast está disponível no portal da Unimed. Você pode acessar lá, deixar sua pergunta, sugerir temas para os próximos episódios, mas nós também estamos em outras plataformas, por exemplo, no Instagram, @Unimed João Pessoa, no Spotify e tem também o nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal da Unimed João Pessoa, se inscreve. Por quê, Linda? Porque faz com que o nosso conteúdo possa ser entregue a mais pessoas, para que mais pessoas possam cuidar da sua saúde e da sua qualidade de vida. Combinado? Eu retorno aqui, vamos começar aqui nossa conversa com esses dois grandes especialistas. Eu vou pedir para a gente iniciar, dar o pontapé dessa conversa, vocês se apresentando um pouco aí, né? Se sempre vocês quiseram ser médicos, já tinha isso desde a infância, adolescência, ou quando decidiram, né? E qual o trabalho que vocês fazem para além das especialidades de cada um? Quem começa? Doutor Geraldo. Doutor Geraldo. Nosso... Ok, Linda. Então, já que a gente vai voltar um pouco à infância, eu, desde criança, segundo relatos de minha mãe, Sim. dos pais, eu gostava muito de fazer experiências, operar lagartixa, misturar remédios. Eu morava em frente a Dr. Adênio Lima, conhecido aqui em João Pessoa. Sim. E ele tinha muita amostra grátis. Então a gente tinha os filhos, principalmente Carlos Alberto, era amigo de infância nosso. Sim. Levava lá para casa, a gente misturava os comprimidos, os líquidos e tal, e colocava para as formigas e tal, fazendo experiências. Então, Olha só. A gente sempre, eu gostei da Sim. medicina, li bastante algumas biografias, né, de médicos famosos e, de repente, ao longo do colégio e vestibular, me vi fazendo o vestibular para medicina. Quando começou na medicina, já tinha na cabeça de atuar como cirurgião? Ou não? Foi algo que o senhor descobriu depois? Não, eu já tinha a ideia de ser cirurgião, mas durante o curso eu fiz usei uma tática de verificar, passar por todas as cadeiras como se eu não fora fazer uma especialidade cirúrgica. Certo. Porque eu disse, essas especialidades eu vou terminar o curso e não vou voltar mais, porque a partir daí irei fazer uma residência em cirurgia, vou me especializar mais ainda, mas então eu vou mergulhar a fundo nas outras especialidades e deu certo a minha tática utilizada e recomendo muito isso aos futuros colegas, né, estudantes hoje, que não se especializem precocemente. Tentem aprofundar ao máximo as cadeiras para as quais eles não serão especialistas. E no momento o senhor também é superintendente de provimento das unidades hospitalares da Unimed João Pessoa. Não só das unidades hospitalares de João Pessoa, mas das clínicas, até a área de provimento da cooperativa. Certo. Nós temos o diretor-geral, que é o Dr. Walter Ramalho, o diretor de provimento, que é o Dr. Ricardo Queiroga, e eu sou o gerente de provimento. Certo. Na minha área é a parte hospitalar, clínicas e outras cositas mais. Tá certo. Agora, doutor Fernando, me conte aí como foi que a medicina entrou na sua vida. Primeiramente, eu acho que desde pequeno sempre tive aquela questão de interação com as pessoas. Sim. Né, social, de cuidar. Isso que Geraldo falou é muito importante, porque nós somos uma geração que o celular não fez parte da nossa vida.
E aí a gente sempre interagiu muito com animais, né, Geraldo? Isso é uma coisa que, com pessoas, Sim. eu cuidar e sempre foi, eu acho que tá até essa palavra está até, o cuidado está até na nossa formação. E eu sempre fiz medicina, e meu pai dizia, ó, se você fizer medicina, ou for um advogado, seja for porque você é muito comunicativo, gosta de cuidar, sempre está fazendo alguma coisa diferente, minha mãe também. E na rua sempre eu estava também fazendo as mesmas coisas, Geraldo, sempre algumas experiências, porque acho que foi da nossa geração. Né? Sempre interagir com a natureza, também amostra grátis, que eu gostava, ler alguma coisa, fazer algumas experiências, porque eu acho que isso norteou bastante. E eu vejo que hoje até isso faz falta na geração de hoje. Você descobrir, apresentar soluções e não ser apresentado já um pacote de soluções. Né? Então isso aí nos desenvolveu. Então eu acho que também sempre sonhei em ser médico. Sempre também, eu quero passar uma passagem aqui que desde pequeno, quando eu ia ao Dr. Zé Imar, foi para mim um grande, me estimulou muito. Aqui é o consultório, dizia, olha, você é médico. E ele dizia, muito bem, estude. E ele foi meu professor na Universidade Federal da Paraíba. E depois eu fui comunicado que tinha, né, sido aprovado, e foi muito bom, foi uma alegria muito grande. Como foi a sua escolha pela anestesiologia? Na realidade, aqui, João Pessoa, cidade pequena, média, né? No momento que eu cursei aqui na UFPB, curso maravilhoso, mas eu sempre fui em contato mais com a questão cirúrgica, de urgências e tudo mais. Na realidade, nem tinha muito contato com anestesiologistas. Certo. O que aconteceu foi quando eu fui ao Rio, meu chefe sempre foi um âncora e minha chefe, e eu sempre tive aulas de pessoas assim que me encantaram no conhecimento, na terapia intensiva, que a anestesia também tem muito a ver com isso. E fui mantendo contato com outras cadeiras que já tinha aqui, de clínica, de urgências e tudo mais, e aí conheci um colega que realmente sempre foi para mim uma referência, juntamente com o serviço, lá no Rio, e fiz anestesia, porque eu achei que não era aquilo que foi apresentado aqui, era algo bem diferente, muito dinâmico. O senhor faz parte também da diretoria do Instituto Unimed. Unimed. Como é esse trabalho? Na realidade, no Instituto Unimed, o presidente Dr. João Modesto, a doutora Euda Aranda, e eu faço parte também. É um trabalho voluntário que nós desenvolvemos, e uma nova roupagem, vamos dizer assim, no Instituto Unimed, com a presença do Dr. Walter Ramalho, que nos pediu realmente um trabalho que a gente se dedicasse e estruturasse, né, Geraldo, esse ano, 2 anos aí que nós estamos, uma nova estrutura, com uma visão um pouco diferente do outro instituto que nós tínhamos, que era Unigente, não tem problema nenhum em falar isso, né, e sempre foi uma marca. E aí a gente passou esse instituto Unimed agora a abranger áreas com questão não só do ensino, mas do social, né, da cultura, do cuidar dali de quem está ao nosso lado, que é principalmente as comunidades, né, que a gente leva possibilidades, né, na questão social, cultural, no desenvolvimento também e no cuidado das pessoas. E agora, futuramente, com a própria universidade, a Unimed, que o Dr. Walter Ramalho falou, aí nos comunicou que deve ser um grande sucesso. Certo. Bom, vamos falar sobre o que é uma cirurgia segura, né? Sim. Que envolve aí uma série de medidas que são feitas antes, durante e no pós-procedimento. Doutor Geraldo, explica pra gente o que é a cirurgia segura. Linda, esse conceito de cirurgia segura já começou a ser desenvolvido no início dos anos 2000. Sim. A partir de então, eu não me lembro se é 2006 ou 2008, a OMS lançou uma espécie de manifesto ou cartilha sobre, não utilizando o termo cirurgia segura, certo, mas já falando sobre isso. Aí você me pergunta por quê? Existem dados relativos, para você ter uma ideia, que em cada 50 a 100 mil cirurgias realizadas nos Estados Unidos, são dados da década a partir de 2000, de cada 50 a 100 mil cirurgias, havia erro de localização. Vamos exemplificar isso. O paciente ia operar uma hérnia do lado direito e operavam do lado esquerdo. Nossa. Ia amputar um pé do lado esquerdo, amputavam do lado direito. Isso é só para a gente iniciar a nossa conversa sobre cirurgia segura. Então,
e outros tipos de situação, falta de identificação de paciente. O paciente chegava ao bloco, era para operar Geraldo José e operavam Paulo Maciel. Estou citando exemplos aleatórios. Então, verificou-se a necessidade de se trabalhar para que o doente não fosse submetido a riscos além da cirurgia. Toda cirurgia, é importante que a gente saiba, tem riscos. Então, é uma relação risco-benefício. Se o benefício for maior do que o risco, então você se submete à cirurgia. Sim. Caso contrário, não. Então, foi a partir da década, a partir do início do ano 2000, que se começou a pensar em medidas para melhorar as condições de segurança do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia. Qualquer tipo de cirurgia. Agora, se você quiser dados especialmente do Brasil, aí eu poderia dizer que foi a partir de... a data eu acho que é 24 de setembro de 2013, o Ministério da Saúde tem uma portaria, aí eu sei decorado, é a 2095 ou 2095, que institui as bases para a cirurgia segura. Certo. No começo do mês de novembro, nós tivemos um caso de uma modelo de 29 anos, saudável, e ela foi fazer uma cirurgia no joelho para retirada de acúmulo de gordura. Teve complicações, enfim, morreu. Isso, casos como esse, acaba assustando um pouco as pessoas, né? População no geral. Doutor Fernando, o que é que o senhor diria para tranquilizar essas pessoas que, de repente, ficaram com receio de submeter a cirurgias, acompanhando a divulgação de casos como esse? Primeiramente, eu diria que hoje o ato anestésico cirúrgico, ele é muito seguro. E para isso a gente tem de ter um contato prévio com o paciente através de uma consulta pré-anestésica, que foi instituída aqui no Brasil, assim, de uma forma, desde os anos 90 para 2000, a gente começou de uma forma muito ativa, né, Geraldo? Desde que eu cheguei aqui no SECAD em 92, eu fazia o consultório. E diria que a gente tem um uso hoje de ferramentas, modelos da qualidade, que a gente faz, nós usamos para justamente esse segmento, para identificar o paciente, falar um pouco sobre a cirurgia, sobre a anestesia, tranquilizá-lo, informá-lo, saber todo um questionário a respeito da sua vida, né? Se ele tem alergia, se ele tem, assim, vou falar em termos gerais, que depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Sim. Mas aí, assim, hoje, uma forma que a gente faz para que a população saiba, primeiro, é comunicando bem, mostrando que os hospitais, que os profissionais, que os métodos hoje utilizados no mundo inteiro, hoje eles estão padronizados, como o Dr. Geraldo bem disse aqui, através de situações como essa, que muitas vezes são mal comunicadas e o problema não foi nem da anestesia ou de uma droga ou de um problema cirúrgico em si, mas que houve um desenrolar que não estava, o ambiente talvez não estivesse bem preparado, os profissionais não estivessem bem capacitados, e eu acho que através da visita, quando não possível fazer uma consulta pré-anestésica, a gente faz uma visita ali ao leito do paciente, ou quando ele está numa urgência, chegando assim numa porta de emergência, antes da cirurgia, numa conversa rápida, é uma forma também de nós já identificarmos algumas situações, tranquilizá-lo, e com isso também criar uma situação que possa levar à segurança, né, no ato anestésico cirúrgico. Então, eu acho que isso é muito importante. Falando desse momento né? Desse momento pré, doutor Geraldo, avaliação pré-operatória, né? Quais são os profissionais envolvidos? A gente sabe também que para a realização de uma cirurgia existe aí o envolvimento de uma equipe multiprofissional, né? Como é essa avaliação pré-operatória? Quais são os profissionais que são envolvidos nesse processo? Linda, excelente pergunta, porque a gente está vendo, e já vimos isso, a medicina, principalmente a cirurgia, deixou de ser uma atividade de um solista e passou a ser a atividade de um maestro com sua orquestra. Então, hoje, principalmente o que a gente vê muito na área de oncologia,
você tem equipes multidisciplinares. No caso do pré-operatório, você envolve, aí depende também da idade, da faixa etária do paciente. Dependendo disso, você vai precisar fazer uma avaliação cardiovascular, uma avaliação respiratória, e cada caso é um caso. É esse lado que eu sou extremamente obcecado. A cirurgia é algo extremamente personalizado, não pode ser o que é comum em restaurante chamado prato feito. Você tem que customizar as necessidades pré-operatórias, as necessidades operatórias e pós-operatórias. Nada de prato feito. Depois, se houver oportunidade, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito da cirurgia que você falou, da modelo que... Pois não, pode fazer, pode fazer. Veja, é onde eu quero dizer que é uma atividade de risco. Certo. Tá certo? Então, nós temos que mitigar os riscos. No caso, exemplo, você numa cirurgia de obesidade, você pode ter problemas de trombose venosa profunda, você pode ter migração de gordura. Estou falando assim para o povo entender, mas certo. Cientificamente a gente teria que usar outros termos. Vá para a corrente sanguínea e provoque êmbolos de ordem gordurosa, como também no próprio parto, na cesárea, etc., pode sair líquido amniótico e provocar um tipo de embolia na paciente. Certo. E aí é a diferença, que a gente já vai entrar no outro questionamento, que é o que ocorre de forma do risco natural para o famoso erro médico. Então, são coisas bastante distintas e, portanto, é importantíssimo que os profissionais tenham essa consciência e que, ao mesmo tempo, a gente procurou sempre aí ao lado, eu tenho a honra de ter Dr. Fernando Florencio como anestesista lá da nossa equipe, lá do CECAD, que nós somos também profissionais da Unimed. Sim. Com bastante minúcia no pré-operatório, vamos dizer, inclusive fazendo um pouco mais do que preconiza a portaria 2095 de 2013 do Ministério da Saúde. Certo. Então, nós temos que ter esse cuidado. Agora eu faço um objetivo maior nosso, tanto da equipe cirúrgica quanto da anestésica, certo. Procurar quase a perfeição, que não existe, mas a gente procura. Busca, né? Bom, ainda falando desse pré, com relação à anestesia, doutor Fernando, as pessoas também têm um certo receio, né? Como é essa percepção hoje? Como é essa... quando nesse pré... O que se é falado sobre anestesia especificamente, que ainda mexe com os pacientes, né? Não, Geraldo já tocou em alguns pontos, para não ser repetitivo, mas eu diria que esses exames que já são solicitados na bateria clínica, na área química, bioquímica, os exames de hemograma, sumário, são exames rotineiros. E como ele bem falou aqui, casos específicos, nós, quando recebemos o paciente na consulta, aí vem a importância da consulta pré-anestésica novamente, que é já uma coisa instituída, já é algo instituído, que cada paciente tem seu direito, né? Isso não é nenhum favor, é direito já por lei, com os convênios, já está totalmente, isso é uma coisa totalmente liberada, e que hoje o serviço público também já começa a exercer, porque é um direito do paciente, do cidadão, e aí é uma forma de nós, naquele momento, ter contato com o paciente, checar todos os exames, ver que para aquela situação se está dentro do padrão aceitável, da segurança, e nós também solicitarmos até novos exames, né, em contato com a equipe, para que nós possamos ter o máximo de sucesso. E vou falar novamente numa situação aqui que é segurança. Então, eu vejo que tanta consulta, e quando não possível, a visita pré-anestésica, ela é o caminho para nós analisarmos todo esse contexto, né, e solicitarmos o máximo ali de exames, e ter também um tempo, claro,
hábil para que a gente possa também, entre urgência e uma cirurgia programada, que nós chamamos de eletiva, nós possamos ali esclarecer ao máximo o paciente como vai ser a cirurgia, como é que ele vai chegar ao hospital, qual o tempo de jejum, que ele fique tranquilo, nós vamos estar ao lado, nós vamos profissionais qualificados, todos com formação IRQE, que isso é muito importante hoje, né? Existe no conselho da sua especialidade, né? Então, o anestesiologista, eu faço parte como presidente da cooperativa, hoje nós temos muito cuidado, vamos desenvolver futuramente um plano de qualidade já dentro, né, de acreditação dentro da cooperativa. Esse é o nosso para quê? Já para que a gente ofereça o máximo, né, de segurança, de qualidade nos serviços prestados. Então, a forma, Linda, é de conversar e deixar a pessoa à vontade, esclarecer para que ela vá até o hospital e chegue o ambiente, seja mais agradável. E ela esteja mais tranquila. Mais tranquila. Né? Então tem literatura que fala que uma boa consulta é o que equivale muitas vezes a 10 miligramas de diazepam. Olha aí. Entendeu? Nativo, porque você sai tão relaxado, confiante, né, no seu no profissional que vai assistir. Sim, isso é importante. Vamos falar agora sobre a fase, um momento durante a cirurgia, tá certo? Sim. Vamos conhecer mais sobre essas questões, a conduta médica também da equipe envolvida. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu protocolos de segurança do paciente que envolvem também, né, os procedimentos cirúrgicos. E a gente traz aqui principais objetivos: reduzir mortalidade operatória, reduzir taxa de infecções, eventos adversos como invalidez e outras complicações no pós-cirúrgico. Doutor Geraldo, entre os protocolos está o checklist. Explica para a gente como é que funciona esse processo e também essa importância, né, dessa segurança que a gente estava falando agora com o doutor Fernando sobre a segurança do paciente, né, em garantir isso. Linda, assim, se você me permite, sim, você fez um avanço, mas eu entendo você como é muito dinâmica, então acelerou aqui a nossa conversa, porque era interessante quando o Ministério da Saúde, através da portaria 2095, ela preconizou as bases da cirurgia segura. Existem os 10 mandamentos da cirurgia segura. Aí tu falasse em checklist, falou infecção. Certo. Agora mesmo me vem a mente aqui uma lembrança do professor Manuel Jaime, que é um gastroenterologista muito conhecido aqui na Paraíba, que ele diz: o homem é um binômio de células e de bactérias. Então, você aqui, nós temos... Existem mais bactérias do que células humanas. Então, não existe... Quando a gente fala em infecção, faz parte dessa interação entre o homem e o meio ambiente através das bactérias que povoam a nossa pele, as mucosas, etc. Certo. Só que nós temos um sistema imunológico que mantém isso de forma equilibrada. Eu estou dizendo isso para acabar um mito que diz: o hospital tal tem infecção, o hospital Y tem mais infecção. Existem hoje fórmulas para se medir as infecções e os termos em que elas são aceitáveis. E aí são classificadas cirurgias limpas, cirurgias potencialmente contaminadas, cirurgias contaminadas. E existe um perfil, por exemplo, aceitável em termos da cirurgia limpa. Pode hoje, em alguns serviços americanos, até 2% das cirurgias limpas que possam apresentar. Se tiver mais do que isso, então está havendo algum desequilíbrio que precisa ser analisado. Certo. Então é só para a gente ver como nós estamos vendo o teu questionamento. Era interessante a gente falar sobre os 10 mandamentos da cirurgia segura e depois entraríamos nesse teu... Vamos aos 10 mandamentos, então. Mas aí é impossível para mim decorar de forma ipsiliter. Isso. Então eu pediria licença para dar uma lidazinha aqui. Com certeza, fica à vontade. Posso fazer isso? Com certeza. Traga aí. Olha, os 10 objetivos essenciais para a segurança cirúrgica. Mandamento 1. A equipe operará o paciente certo e o sítio cirúrgico certo. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada. Esse é o primeiro. Segundo, a equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésicos enquanto protege o paciente da dor.
Isso aí, doutor Fernando, depois vai falar mais. 3. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para a perda da via aérea ou de função respiratória que ameacem a vida. No caso aí, isso é uma função precípua do anestesista. Certo. 4. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de grandes perdas sanguíneas. 5. A equipe evitará a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao paciente. 6. A equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico. 7. A equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas ou instrumentos nas feridas cirúrgicas. 8. A equipe manterá seguros e identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos. Isso aí seriam, entre aspas, as biópsias, o que foi retirado do paciente. Certo. 9. A equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a condução segura da operação. Significa que durante a cirurgia eu posso trocar ideias com o Dr. Fernando, que está na cabeceira como anestesista, e vice-versa, dependendo dos eventos que forem acontecendo. Sim. E o último, 10º, os hospitais e os sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina sobre a capacidade, o volume e o resultado cirúrgico. Então, resumindo, esses são os 10 mandamentos da cirurgia segura. Uma coisa que chama a atenção é que em todos os 10 nós falamos a equipe. Então não existe mais o cirurgião, o anestesista. Nós formamos um ser uno, e aí dentro de cada especialidade nós trocamos ideias, sempre tendo em vista a segurança do nosso paciente. Entendi. Não sei se Fernando gostaria de acrescentar. Isso aí como é uma regra. Eu gostaria até de acrescentar, de acrescer aí, que nos programas de qualidade ele tem início logo essa identificação com, muitas vezes, o uso de uma pulseira, quando o paciente... Vou dar exemplos práticos aqui, com tudo isso que ele está corroborando, porque nosso programa vai correndo e também o público é diverso, a gente não vai falar tanto cientificamente, tanto profundamente. Mas é importante que todos os hospitais hoje, hospitais públicos, hospitais privados, eles hoje apresentam o seu programa de qualidade e segurança, que é importantíssimo a gente, primeiro, logo quando entra o paciente, receber uma pulseira, identificar, Certo. Tá? A identificação, vamos dizer assim, níveis que são importantes a gente identificar aqui. Já na questão da cirurgia, quando nós estamos no pré, identificação dos exames, no hospital, que ele novamente seja identificado com nome, seja verificado nessa lateralidade, não é, Geraldo? Juntamente com isso, combatido assim o sítio de infecção, como ele falou aqui, com a questão do uso do antibiótico na hora certa. Então, uma série de fatores são levados hoje em consideração para que você possa melhorar, tá? A segurança, que eu não vou dizer novamente, segurança. Segurança significa saber quem é Linda, qual a sua patologia, quais os problemas que você apresenta e que solução nós vamos apresentar. E também te formar ao máximo a sua família. Então, e também pedir autorização. Você que hoje todo paciente deve ter, tá certo? Um consentimento que a gente diz na anestesia e na cirurgia e do hospital, um consentimento informado, onde você diz, olha, eu fui informado pelos profissionais que tenho isso, vou fazer isso e autorizo alguém que seja responsável por mim. Claro, nas grandes urgências, como eu falei, isso não é possível e nós levamos aí depois ao conhecimento da família. Mas por lei, isso são etapas que eu gostaria, sabe, Geraldo, de acrescer para que a gente pudesse compreender os programas hoje de qualidade e segurança. Linda, aproveitando as palavras de Fernando, você tocou também no problema do checklist. Isso. Então, o checklist faz parte, pode ser feito através de um computador, de uma lista, mas são vários itens que são checados a partir do momento em que o paciente adentra na sala de cirurgia. Porém, já é feito uma série de procedimentos antes da entrada do paciente na sala, desde a internação dele, a identificação. Hoje os hospitais modernos, e aqui a nossa Unimed faz parte desse time, você recebe uma lista e um código
a pulseira, Certo. e isso vai lhe acompanhar durante todo o seu tempo de internação. Esse é um momento importante, a partir daí, desde a entrada do bloco cirúrgico, e cada vez mais eu estou falando isso em termos de, especificamente nosso da Unimed, nosso podcast aqui da Unimed, a gente está levando, e isso aí eu tenho até que fazer de público, uma homenagem ao nosso presidente, Dr. Walter Ramalho, levando a nossa Unimed a um patamar acima, em termos de qualidade e tecnologia. E vai culminar agora, no final do ano, com a implantação de vários processos que nós estamos finalizando. Então, hoje a gente sabe que a informática domina as novas tecnologias. Isso. E a saúde não poderia ficar fora desse rol. E aí a Unimed está se preparando para, eu tenho a impressão que, se eu não estou enganado, acho que Walter chama isso a quinta onda, mas isso aí eu sei que é um pouco acima da quarta. Então, cada vez mais a gente está utilizando tecnologia com saúde, e agora esse momento especial, que é a introdução da inteligência artificial, né, que está tudo muito na moda. Mas é importante que a gente prime pela qualidade. Eu recebi recentemente, por exemplo, na área de cirurgia bariátrica, está acontecendo alguns absurdos. Exemplo, eu recebi de uma paciente lá na Unimed, que ela foi aconselhada a utilizar leite moça, não estou fazendo comercial nenhum aqui, para aumentar o peso e aí entrar no protocolo para fazer a cirurgia. Isso é um absurdo, não existe isso. Então, são coisas que a gente tem que entender que, por exemplo, cirurgia segura também é uma relação bastante próxima, olho no olho, entre o cirurgião e o paciente, o anestesista e o paciente, durante o pré, o pé e o pós. Eu queria que, se for possível, o doutor Fernando se manifestasse em relação a isso, porque os nossos pacientes obrigatoriamente têm que passar pela visita, e se precisar 2, 3. E depois eu contaria um fato pitoresco. Eu vejo assim, para ser também deixar aqui vamos dizer, um apelo, que o cirurgião, todos os envolvidos, anestesiologistas, clínicos, toda a equipe multidisciplinar envolvida, ela tem que ter a plena consciência de quanto é importante você fazer a consulta pré-anestésica, entendeu? Porque através dela é que muitas vezes o cirurgião, é algo pequeno, o colega também pode ter um relaxamento qualquer, assim, digo relaxamento no sentido, não no cuidado, mas assim, a gente se encontra no hospital para conversar, mas eu acho que está na hora dessa cultura realmente se estabelecer de uma vez por todas, porque cada vez que você tem tempo para vir aqui, tempo para sua academia, ir no supermercado, fazer algo, mas você muitas vezes não vai cuidar da sua saúde, muitas vezes você não vai à sua consulta pré-anestésica, que é tão importante, e muitas vezes isso aí vai ser o diferencial na sua vida, tá certo? Então eu gostaria também que o médico, nesse corre-corre e tudo mais, que ele parasse um pouquinho e cada um atuasse no seu campo, não é? Que eu acho que isso aí é muito importante, e todos unidos nós possamos fazer a diferença. Eu diria que esse checklist que Geraldo eu quando eu entro na sala, por exemplo, toda a checagem da aparelhagem, isso é como anestesia tem muito a ver com aviação. Checklist para tudo, terminou uma cirurgia, outra, checa aparelho, checa a sala, checa medicamento, checa o paciente, checa o local da cirurgia, conversa com o paciente, se realmente é o nome, e conversa com os enfermeiros, entendeu? Então há essa aproximação, e também, como o doutor Geraldo disse aqui muito bem, há essa proximidade no perioperatório e no pós-operatório. Até porque nós estamos preparados para atuar em várias áreas, né, de atuação, entendeu? Então acho que tanto na medicina perioperatória como na área de atuação em dor, que nós nos fazemos presente com muita pujança. Certo. Momento pitoresco que o senhor falou foi o quê? Foi. Eu e o doutor Fernando, sim, nós fizemos um tratamento cirúrgico importante. Só uma ressalva. Sim. Antes da gente começar, o doutor Geraldo disse assim, eu conheço o doutor Fernando por dentro e por fora. Não foi assim? Sim, foi. Por quê? Porque
Eu tive a honra de operá-lo alguns anos atrás. Ele já conhecia a equipe e teve perfeita confiança de se operar conosco. O nosso time, né? Mas para não fazer propaganda, mas para dizer que Fernando tocou no assunto, nós somos membros, ele, doutor Agripino Melo, doutor Paulo Valério e doutor Salles Pinto, do SECAD. Estamos há 40 anos aqui na cidade de João Pessoa. E doutor Fernando é um dos, além de clientes, pacientes do SECAD, ele também é membro, é o anestesista mor hoje da equipe. Peço licença até para lembrar que essa história começou há 40 anos, também com a presença do doutor Edris Vilar, pessoa amada, querida e que tem uma história na Paraíba e que me acolheu quando eu cheguei aqui. Então a gente tem que lembrar isso, a gratidão, mesmo estando ausente e sempre conosco. Grande torcedor do Fluminense, pode estar muito feliz, o Fluminense aí campeão. E para mim foi uma honra ele realmente quando eu chegar. Eu acho que esse trabalho de acolhimento dos colegas que chegam também é outra coisa que tem a ver com a cooperativa hoje, tanto da Unimed como as cooperativas de uma maneira geral, seja ela de trabalho médico, seja ela na Sicredi, na parte financeira, né, no ramo, no braço financeiro, ou seja, na anestesiologia. Eu vejo que tudo tem sua história construída, deve ser respeitado, deve ter uma cultura. E isso está sendo hoje muito volátil, essa questão de você não saber sua história, sua cultura, que isso é o que marca, né, as grandes nações. Eu diria que você tem sua história, da sua mãe, da sua família, né, da sua cidade, e isso faz com que você vá lá, busque, honre. Então, esse espírito hoje, essa vocação de ser médico, esse compromisso com o paciente e com a inteligência artificial, ela deve ser totalmente bem balanceada para que a gente tenha os bons resultados sem perder essa história, entendeu? Esse DNA, entendeu, Cida? Linda pelo amor. Vamos voltar à história pitoresca. Eu e doutor Fernando, nós operamos esse paciente que tinha entre 84 e 86 anos. Cirurgia grande. E quando nós temos esse tipo de paciente que requer um pouco mais de cuidado, nós fazemos 2, 3 visitas, eu, doutor Fernando, doutor Agripino Melo. Então, no dia da alta, quem foi da alta foi o doutor Agripino Melo. Eu estava em cirurgia e ele antecipou-se e deu alta. Ele saiu do hospital cerca de 10h30, 11 horas da manhã, foi para casa. Eu fiquei, como não dei alta a ele, eu disse, não, eu preciso saber dele, como vai e tal. Quando deu 18 horas, quer dizer, 6 horas da noite, eu fui na casa do paciente. Fernando tinha ido à noite, na véspera da alta dele, já tinha visto a parte da anestesia, estava tudo tranquilo. Quando eu cheguei lá, a esposa dele me recebeu e disse, doutor, aconteceu alguma coisa? O que é que está havendo? Meu marido está ruim. E ele em casa. Então, o que é que eu estava dizendo? Eu disse, não, eu vim ver como o seu fulano está bem, é uma questão. Aí ele ouviu minha voz e disse, entre, doutor Geraldo. Aí eu entrei. Aí eu brinquei com ele, disse, não, nós temos aqui no serviço pós-venda. Está tudo muito bem. Mas eu quero mostrar o seguinte, como o povo não está acostumado a esse tipo de tratamento, que a esposa dele pensou que tivesse acontecido alguma coisa grave para eu ir lá visitá-lo. Exato. Então, é uma cultura, sabe? eu sei. A cultura, ela é muito presente quando você está fazendo algo, não porque tem de fazer, mas porque é o certo fazer. E a gente está, e nós, de maneira geral, estamos abrindo mão muitas vezes que essa visitinha aí de 1 minuto, 2 minutos, antes de sair do hospital, você confirma a liberação. Eu quero até falar isso, que é muito importante, que é outra situação muito importante, que a Unimed, talvez seja um hospital que seja exemplo para todos, ter sua recuperação pós-anestésica, porque quando você termina a sua cirurgia, você vai para aquela unidade que é quase como fosse um cuidado semi-intensivo, e que isso também é um momento de total importância quando você está se recuperando. Porque você pode ter no pós-operatório imediato uma intercorrência, e que ela pode ser vista de maneira muito tranquila e ser corrigida rapidamente quando os hospitais adotam
a recuperação pós-anestésica. A sala de recuperação pós-anestésica, ela é importantíssima. Nós vimos isso no trauma, vimos isso na Unimed, em muitos outros hospitais. E peço aqui até, deixo essa bandeira, para que possamos, né, ter em todos os hospitais da Paraíba, porque eu acho que é muito importante, em especial a Grande João Pessoa, nós sabemos das condições, né, do maior número de profissionais e da maior facilidade. Sim. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só dizer, já que o podcast é da nossa Unimed, não? Dizer que nós estamos nos preparando para avançar cada vez mais. Sim. E isso, eu gosto de fazer minhas as palavras do nosso presidente Walter Ramalho, é o salto para o futuro. Nós pagamos um preço pelo sucesso. O nosso hospital hoje, ele é pequeno em relação ao número de cooperados, mas já está sendo preparado. É aí onde eu acho interessante. Eu sou suspeito que eu faço parte da direção, mas eu não posso deixar de reconhecer esse salto que está sendo dado com a liderança do presidente Walter. Sim. Então, em breve, e é futuro, vamos dizer, a curto prazo, próximo, nós vamos ter muitas surpresas, entendeu? E é um fator importante hoje, que nós somos cooperativa e precisamos alertar aos colegas que a cooperativa é nossa, nós temos que zelar por ela. Exato. Não existe mágica. A gente não pode gastar mais do que se arrecada. A gente não pode querer que a cooperativa pague em termos de materiais que existem iguais e que não querem utilizar. Isso é um detalhe, é uma coisa que não faz parte hoje aqui do podcast, sim, mas eu estou alertando por conta dessa imensa maioria de ouvintes ou assistentes. Eu estou um pouco defasado aí, Linda. Não, mas não se preocupe, não. Mas por exemplo, eu carrego no meu DNA um certo grau de gestão na área pública. Eu fui secretário de saúde aqui do Estado, nos dois governos do governador Cássio Cunha Lima. Sim. E aí nós também demos um salto de qualidade à época. E conclamo a todos para a nossa junção, união em torno desse processo que é a nossa Unimed. É importante também falar, né, uma questão importante na hora de submeter uma cirurgia, é ter a reserva de sangue, né, caso seja necessário. Sim. É sempre uma orientação para que os pacientes familiares busquem aí reserva de sangue. Sim. É isso? Correto. E é importante a gente frisar também a doação do sangue. Independente que seja o familiar, sangue, o familiar, o sangue que o paciente precisa, né, isso, porque isso faz com que nós possamos fazer a reposição, né, naquela unidade que o Hemocentro que nós temos, profissionais brilhantes, e o hospital também, a Unimed, que também tem sua unidade, e eu vejo que isso aí tem de ser também cultural. Uma vez que você vai fazer... Só acrescentando o nome, nós temos uma unidade transfusional. Transfusional, só uma unidade, tá certo. Nossa unidade. Qualquer hospital que faça mais de 30 cirurgias mês, tem que ter precisa ter. Até porque nós fazemos cirurgia de alta complexidade, transplantes e tudo mais, então eu acho que eu quero dar só lembrar que de uma maneira geral e frisar bem que hoje as drogas, o aparelho que nós fazemos uso, que os profissionais em termos de conhecimento está nivelado no mundo inteiro. Vou voltar de novo para a aviação. É o mesmo Boeing que está aqui, é o mesmo Airbus que está aqui, é o mesmo que está na Europa. E a manutenção é importantíssimo, sim. Conhecimento também. Então, hoje, a mesma droga que nós usamos no Japão, em Londres, onde você quiser, em Singapura, e está sendo usada também aqui no Brasil. Então, antigamente, não havia uma padronização. Acho que a indústria farmacêutica chegou a um limite máximo, realmente, de desenvolvimento, cada dia, né, avançando, e temos uma padronização mundial das drogas. Isso é muito... Então, o conhecimento tornou-se assim, algo bem, né, vamos dizer assim, simples e acessível. E o segredo do sucesso também na anestesia é a tecnologia, que também avançou muito. Então, acho que é muito seguro. Antes de continuar aqui a nossa conversa, só para frisar bem a necessidade, eu estava falando aqui sobre doação de sangue,
E a gente aproveita também essa oportunidade para, né, fazer esse convite, caso você que está aí nos assistindo ainda não é um doador. A gente tem aqui o telefone do Hemocentro da Paraíba, o 31 33 34 73. Vou repetir, 31 33 34 73, para que você também sinta-se aí convidado, né, a esse chamado de ser um doador de sangue. Bom, chegou o momento do nosso Mente Ativa, o quadro onde a gente conhece os nossos convidados, sabe um pouco sobre os hobbies de vocês e o que vocês fazem para além da medicina. Vou começar por Dr. Fernando. Sim, pode. Que já tem, eu tenho uma fila aqui, viu, Dr. Fernando? Olha, entre os hobbies, viajar, cozinhar, que mais? Uma boa música, um bom vinho não faz mal. Boa música, bom vinho. E nós temos registros, nós temos fotos para mostrar tudo isso. Solta aí, produção, as fotos encaminhadas por Dr. Fernando para a gente mostrar esses hobbies. Não, esse aí é Dr. Geraldo. Ah, sim, esse galo. Isso aí foi no, Olha aí, isso aí ficou no, mas assim, se pudesse abrir mais, aí foi quando eu estava no mar em Capri. E a água bem azul e eu coloquei aqui, mas eu acho que não apareceu, tá certo? Mas foi uma experiência muito, muito legal e de uma área, se rodar uma segunda de passa mais, Del, vai. Pronto. Isso. Aqui, só volta um pouquinho, Pois isso aqui foi Sabe em Dr. Fernando? seis especiarias que eu estava em Dubai e fui conhecer o mercado. E Isso, gosta de cozinhar, gosto né? de cozinhar, Olha então aí. acho que foi um momento bem legal. Que nós tínhamos de um lado um mercado de joias e outro tudo mais, de outro só de especiarias. E aí é um universo para você conhecer a culinária em Dubai. Próxima foto, Del. Isso aí é um Monte São Michel, né? Que existe uma abadia cravada aí numa rocha, algo da idade medieval, uma coisa assim, linda do norte da França, Normandia, e que à noite eu consegui essa foto, que é raríssima. Isso, se você quer saber, essa hora aí eram 23 horas e 30 minutos. Num dia de uma maré que estava enchendo, a secou estava enchendo, e nós, pela manhã que você viu, sim, né? Sim. Essa área todinha aqui cercada só por plantações, né? Trigo, e é uma área linda, e como eu falei, é uma abadia, uma cidade realmente onde você consegue fazer uma série de degustações e conhecer também, que foi uma homenagem ao Arcanjo Gabriel em toda a sua história, e é uma cidade bela, é um ambiente que todo mundo deve conhecer, um lugar realmente acolhedor e cheio de histórias, e lindo. Aqui pronto, aqui foi aquela foto de Capri. Capri. Né? Ele adora viaja quantas vezes ao ano? Depende, né? Tá precisando dar uma descansada. Mas aí pode ser aqui próximo também. Apenas eu coloquei algumas viagens assim que eu não compartilho muito, não sai no meu Instagram, não sai no meu... Eu sou uma pessoa mais reservada, gosto de viajar. Bom, aqui para não dizer que foi tão longe, foi uma noite no Jacaré, né? Meia-noite, uma noite de lua cheia, fazendo um passeio com amigos. Olha. E aí eu fiz esse registro aí bem rápido, para mostrar que você não tem um que é belo lá fora, não, né? Estava uma noite magnífica, ficamos até 2 horas tocando violão, fazendo ali um churrasquinho, e flutuando ali, conversando com uns colegas da Itália também, pessoal legal, conversando em um grupo de amigos que a gente tem aqui, e que estuda, né? E nós estudamos, eu sou até um aluno que não frequento nem tanto, e depois, no final do ano, nós realizamos viagens. Então, quem faz mais é minha esposa, meus amigos, e juntamente aí com a professora, desculpa a propaganda, a professora Zarinha, que a gente tem de exaltar realmente. E eu queria dizer aqui que ontem, só finalizando aqui o nosso bate-papo, finalizando não, essa parte aqui, esse momento, eu lembrei aqui de algo que foi muito importante na Unimed, uma pessoa que foi o nome que foi dado ao novo centro cirúrgico, que foi o Dr. Flávio Gondim. Eu sei que a gente está de um ambiente para outro, mas um colega nosso que renome e que nos traz grandes lembranças, uma anestesia
de uma pessoa altamente diferenciada, Sim. um grande amigo, um grande colega, de uma formação maravilhosa e um grande ser humano. Então aqui nós ontem tivemos essa homenagem através do presidente Walter Ramalho. Eu estou aqui colocando isso nesse momento, porque também nós temos mesmo com sua partida, a gente tem que ter as boas lembranças das pessoas. E a gente imagina que ele está olhando ali por nós e que a gente fez uma grande homenagem ontem. Entendeu? Vamos conhecer um pouquinho agora o doutor Geraldo. Já deu para ver ali que um dos hobbies dele, gente, é o tiro, é a prática do tiro. Me conte aí, como é que surgiu esse hobby, doutor Geraldo? Vamos falar um pouco de mim, então vamos me dar um exemplo aqui. Minha vida sempre foi muito movimentada. Eu tive esse privilégio, foi e está sendo. Sim. E eu espero que seja no futuro. Para você ter uma ideia, em 1974, eu fui candidato a vereador aqui em João Pessoa e fiquei na primeira suplência. 74. Eu era estudante de medicina. Essa foi uma das experiências. Depois fui diretor do Hospital de Valentina, fui diretor do Hospital em Umbuzeiro, entrei no INSS em Patos, fiz o concurso da universidade, da UFPB, trabalhei minha vida 40 anos no Hospital Universitário aqui de João Pessoa, Lauro Vanderlei, e sempre participei ativamente, fui conselheiro do CRM, fui tesoureiro da Associação Médica, na época o presidente era o Dr. João Modesto. Certo. Enfim, isso é o lado profissional. E fiz vários cursos, treinamentos, aperfeiçoamento fora do país, lá na França, em Paris, fiz na Califórnia, em Sacramento. Então, sempre estou me movimentando. Do ponto de vista de lazer, eu peguei a mão e divido aqui os 5, o xadrez, o tiro, o vinho, Sim. moto, sim. E música clássica. Pronto, minha vida é bem agitada, então eu tenho esses hobbies, né? Por exemplo, uma vez eu me lembrei que convidei meu amigo Fernando Florencio para tomar um vinho. E mais uma coisa interessante, era um vinho ultra sofisticado, e quando eu abri o vinho, ele estava estragado. Isso aí foi horroroso. Mas aí nós mudamos para outros. Mas que vale a companhia, nosso papo. Eu passei uma saia justa. Está vendo agora, por exemplo, rapidamente aqui, eu estou vendo só alguns flagrantes aí do tiro. E se puder avançar, porque eu queria mostrar que para fazer o tiro eu tive que levar minhas filhas desde pequenas para o tiro, para que elas se acostumassem com a presença de armas em casa e evitar acidentes. Entendi. É esse o lado. E hoje elas adoram, mas elas atualmente moram nos Estados Unidos, são advogadas lá. Sim. Aí eu estou temporariamente cortado dessa convivência maravilhosa. Mas aqui no caso, eu com meu cunhado Crestan tomando vinho, lá isso foi na casa dele lá no Rio Grande do Sul. Mas eu estou mostrando assim, esses momentos alegres, porque a vida de um cirurgião é muito estressante. Imagino. Então você tem que liberar essa adrenalina, porque senão infarta. De alguma forma. Tá, e as fotos? A outra coisa que libera bastante adrenalina é o amor. Então, minha esposa Renata, que ela disse que eu sou muito agitado, mas nós temos uma boa energia. Que bom. Um beijo para ela. Tá, então, conhecendo um pouquinho mais dos nossos convidados aqui no nosso quadro Mente Ativa. Voltando ao nosso tema aqui do nosso videocast de hoje, vou falar agora sobre o pós-cirúrgico, tá? É um momento importante também para o paciente, sobretudo para a recuperação, né? E aí eu pergunto a vocês, quais são os cuidados essenciais para que o paciente ele tenha uma boa recuperação pós-cirurgia? Bem, a gente já falou anteriormente que tudo começa no pré-operatório. Quer dizer, o pré-operatório sendo bem feito, e aí nós temos que separar o que é cirurgia eletiva, e Fernando falou da urgência também. Isso. Os, vamos dizer, fenômenos adversos que possam vir no pós-operatório,
se o paciente foi bem cuidado, a gente tem que ter em mente o que pode ser e antecipar a esse tipo de evento. Agora, também nós temos que ver a diferença. Por exemplo, num paciente acima de 80 anos, ele tem 16 vezes mais a possibilidade de ter um evento negativo do que um paciente mais jovem. Então é muita coisa envolvida, não dá para agora, seria a gente ter que fazer um podcast só sobre isso. Né? Mas de uma forma geral, o termo certo é cuidado, cuidado, cuidado. A gente não pode transformar a cirurgia em produção em série. Tem que ter olho no olho do paciente. Tem que ter suor. Segundo, eu não sei quem disse isso, mas eu serve muito de exemplo. O único lugar que sucesso vem na frente de trabalho é no dicionário. É verdade. Entendeu? Para mim, Eu vejo assim que no pós-operatório ele é a construção do pré e do intra. Tá? Ali você, como disse bem Geraldo aqui, tem que ter sempre cuidado, e quando você conversa já, por que é importante a consulta pré-anestésica e a visita? Porque você diz assim, olha, doutor Fernando, eu tenho cefaleia constante. Aí eu vou fazer, às vezes, uma raquianestesia em você, já sei que você é uma portadora de enxaqueca crônica. E aí já é um risco a mais para a gente fazer e até informar você que você pode ter uma cefaleia. Você está num grupo de risco maior. Eu tenho uma dor que ela é constante no abdômen, então você pode ter uma dor crônica. Já vou entrar com drogas para que você no pós-operatório tenha menos dor e não cronifique essa dor, que é um grande problema hoje e que nós dominamos bastante, que é a área da nossa atuação, que é clínica de dor, onde eu tenho minha especialidade, meu RCE, doutor Walter também tem, doutor Gilvandro, os colegas aqui, tem uns 10 ou 12 colegas fazendo de forma brilhante, doutor Sânio, daqui a pouquinho eu vou também conversar com ele, que foi um dos, né, assim, o nosso âncora, assim, maior. Então eu diria assim, que esses cuidados, se eu sei que você é portadora de uma patologia, de uma discrasia sanguínea, de uma patologia qualquer, seja ela sanguínea, ou que você vai fazer a cirurgia da obesidade, é uma pessoa que tem uma patologia que respira, né, Geraldo, pouco, ou que você tem um problema hepático, ou que possa ter um problema respiratório, um problema cardíaco, seja o que for, porque muitas vezes, Linda, a gente vai tratar de pessoas para cirurgia não cardíaca, onde o coração é totalmente fragilizado, tá certo? Então é pior você fazer uma anestesia para uma paciente, pior não, essa palavra não deve ser usada assim, a gente tem mais critério, mais cuidado, essa é a palavra correta, e nós estamos preparados para isso, para fazer uma pequena sedação, um pequeno exame, e nós temos que ter aquele cuidado. Então, esse pré, ele vai gerar resultado no pós. É o pós-endo que o Geraldo falou aqui. Não adianta eu não deixar isso, começa através de uma boa equipe, de uma boa estrutura hospitalar, né? De um bom treinamento, de uma cultura estabelecida, que isso a Unimed tem muito bem, né? Porque eu estou aqui no programa da Unimed, sem contraindicação, mas nós temos que falar a verdade. E ela vem trabalhando isso já há décadas. Então, nessa década aqui, essa última, nós trabalhamos muito em cima disso. Então é preciso esse compromisso com essa equipe. Então o Hospital da Unimed hoje ele realmente faz essa retaguarda muito bem feita. E outra coisa quando você faz em cirurgias ambulatoriais, que hoje tem um número muito grande de colonoscopias, de endoscopias, de cirurgias minimamente invasivas, né, tudo mais. Então é ter o quê? A comunicação e a recuperação muito boa. Se você tem uma recuperação, como eu falei ali, de pós-operatória, né? Pré-anestésia, sala de recuperação pós-anestésica, e tem uma equipe que cuida bem e tem uma boa comunicação com sua equipe, com certeza você vai minimizar muito isso aí, pelo conhecimento que você tem. Só fazer um registro, né, falando sobre cirurgia segura, segurança do paciente também, o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, que integra a rede própria da Unimed João Pessoa, tem um certificado, minha gente, de qualidade que atesta a segurança do paciente. Então, é a acreditação internacional Quimento, que significa que o Hospital Alberto Urquiza atende a padrões dos melhores hospitais do mundo com relação à adoção de protocolos, né, de segurança do paciente. É importante a gente fazer aqui esse registro para complementar a fala do Dr. Fernando. Nós estamos chegando ao final desse episódio. Passou rápido. Linda. Não foi? Uma pena, Linda. Você me deixa muito à vontade, muito gente, competente, a gente fica muito bem. Bom. Agradeço demais a participação. O assunto é longo. É complexo, é detalhista, né, doutor Geraldo?
Agora, só para fazer uma brincadeira, doutor Fernando, saindo aqui do podcast, o senhor vai fazer o quê? Anestesia para neurocirurgia e dor, que eu amo. Anestesia, eu faço até hoje, estudo e não tem problema, já estou 30 anos formado, mais de 30 anos, e é um estudo intenso, diário, contínuo. Aprendo muito com meus colegas mais jovens que estão chegando, não tenho receio de estar sempre em aprendizado contínuo, porque isso é que nos faz, né, grande, no sentido de sempre eu estou aprendendo com você, que aprendo com o Geraldo, que viaja muito e que eu viajo para fazer um curso, com o doutor Sânio daqui a pouco, com o doutor Walter, que vai lá no ultrassom, a gente bloqueia, faz um bloqueio lá para a dor. Então, nós temos de ser eterno aprendizes, sem aquela questão, essa questão não casa a prática médica com vaidade, com soberba, com essas coisas. Nós temos ali sempre em eterno aprendizado, em prol de quem? Do paciente. Então, acho que o paciente é o nosso tudo. Né? E eu amo profundamente e gosto de pessoas. E quem não gosta de pessoas, eu não aconselho fazer medicina. Eu sempre digo isso. Nós temos de gostar de pessoas, nós temos de ter compromisso com a vida. E saber quando você está anestesiando ou cirurgiando alguém, tem um outro alguém que o ama. O ama, porque assim, nós achamos que só o nosso convívio e da nossa família é que vale a pena. Mas pode ter certeza que aquele alguém que chegou lá naquele pronto-socorro, muitas vezes sem identificação, tem alguém que tem muito carinho por ele, tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem uma filha. Então acho que é preciso a gente ter essa questão da humanização, essa questão do respeito e do compromisso com o resultado. Muito bem. Obrigada, viu, doutor Geraldo, pela participação. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Linda. O prazer é todo nosso. E eu queria aproveitar esse espaço, primeiro, para dizer que hoje a nossa Unimed é um case de sucesso. Nós somos, em termos de market share aqui, mais de 44%. E a gente conclama, eu não estou aqui fazendo comercial da Unimed, mas é uma coisa tão interessante, o futuro que espera, que nos aguarda também. Então, que venham fazer parte das fileiras da nossa Unimed. E, ao mesmo tempo, agradecer a minha equipe, o que é o CECAD, né, Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, na pessoa do Dr. Agripino Joaquim Melo, Dr. Paulo Valério Ferreira, Dr. Francisco Salles Pinto e meu querido amigo ao lado, Fernando Florencio, anestesista, que a gente não teria chegado onde chegou sem essa família que nós formamos. Então, dois recados. Cada vez mais trazer pessoas para a nossa Unimed e aos colegas da cirurgia, olho na cirurgia segura. Foco, segurança e amor para dar. Um grande abraço, Linda. Muito bem. Linda, eu posso ainda falar alguma coisa? Então, eu quero falar aqui em nome também da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Paraíba como um todo, que eu já presidi. Parabenizar os colegas. Nós tivemos aqui um Congresso Brasileiro de Anestesiologia, com mais de 2.500 inscritos, terminou semana passada. Foi muito importante, muitos conhecimentos, palestrantes internacionais. Teve a colaboração também da nossa parte com a cooperativa da Unimed João Pessoa, que sempre está na vanguarda. Eu acho que o trabalho de Walter é uma pessoa muito séria, muito meu amigo, né? E a gente eu me sinto com total isenção. Nós conversamos muito e eu sei do bem-querer que ele tem com a causa médica, com os usuários e com a vida mesmo, um compromisso de vida. E também muitos outros passaram, mas eu acho que o importante é a gente olhar sempre para frente. Tá? E nós tínhamos um sonho de trazer um congresso brasileiro para cá, e nós trouxemos, e também dizer aos cooperados daqui, de Campina Grande, e todos os colegas da Paraíba, que nós nos orgulhamos do trabalho que eles vêm assim, apresentando, exercendo, e nosso programa de residência médica também, que isso é muito importante aqui dentro, nós falarmos que a anestesiologia forma aqui dentro de casa, e que tem grandes colegas que estão, como se diz, colaborando para esse tipo de situação, que ela possa, a especialidade cada dia seja maior. Então eu quero agradecer aqui, em nome tanto da Sociedade de Anestesiologia, em nome da cooperativa, em nome da Unimed João Pessoa, tá certo? Que é a nossa grande cooperativa, e que dá exemplo no dia a dia, tá certo? Em todas as áreas, para que a gente possa ter
ali um conhecimento maior e se engajar nas melhores áreas, com a melhor tecnologia, com o melhor cuidado e segurança. Então, eu quero agradecer também esse momento aqui conosco. Muito bem. Obrigada a todos. Obrigada a você que nos acompanha. Espero que tenha aprendido, né, todo o conteúdo que foi compartilhado aqui com você. Obrigada pela sua companhia. Semana que vem tem mais episódio novo aqui do nosso videocast Sem Contraindicação, tá bom? Um abraço a todos. Até semana que vem.